Ao longo da história, os homens sempre buscaram informações a respeito da origem da vida humana na Terra. Religiosos, pensadores, cientistas, historiadores e místicos, cada um à sua maneira e com as ferramentas disponíveis, escavaram o planeta à procura de provas sobre este tema super interessante. Que tal vir com a gente navegar pelos ensinamentos, filosofias e teorias sobrenaturais de quem já se manifestou sobre o assunto? O cristianismo tem suas próprias narrativas e interpretações sobre a origem humana na Terra, principalmente baseadas nos relatos bíblicos do livro do Gênesis. De acordo com o relato, Deus criou o primeiro homem, Adão, do pó da terra, e soprou nele o fôlego da vida. Posteriormente, ele criou a primeira mulher, Eva, a partir de uma costela de Adão. Essa história é vista como a base da origem da humanidade, com todos os seres humanos sendo descendentes de Adão e Eva. Eles viveram no Jardim do Éden, onde desfrutaram de uma relação íntima com Deus. No entanto, foram tentados pela serpente, geralmente identificada como Satanás, a desobedecer a Deus e comer do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa desobediência resultou na introdução do pecado no mundo e na expulsão deles do Éden. A queda de Adão e Eva é considerada a origem do pecado e do sofrimento no mundo, o que afetou toda a humanidade. Os cristãos acreditam que o pecado original deixou a humanidade em uma condição de separação espiritual de Deus, o que os fez necessitar da redenção e reconciliação por parte de seu Criador. O cristianismo ensina que Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho, para redimir a humanidade do pecado e restaurar a comunhão com Ele. A morte e ressurreição de Jesus são consideradas fundamentais para a salvação e reconciliação dos seres humanos com Deus. Como em qualquer tradição religiosa, há uma variedade de interpretações e nuances dentro do cristianismo, mas esses elementos são amplamente aceitos e ensinados dentro da fé cristã. Fundado por Allan Kardec, o espiritismo kardecista apresenta uma perspectiva única sobre a origem humana na Terra, que difere das narrativas encontradas em algumas outras religiões. Uma das crenças fundamentais do espiritismo kardecista é a ideia da pluralidade dos mundos habitados. Isso significa que, além da Terra, há outros planetas habitados por diferentes formas de vida, incluindo seres humanos. Esses mundos são vistos como habitados por espíritos em diferentes estágios de evolução. O espiritismo kardecista ensina que os espíritos passam por um processo de evolução e aprendizado através da reencarnação. Eles retornam à vida terrena em diferentes corpos físicos para progredir espiritualmente e aprender lições importantes. A evolução espiritual é vista como um caminho gradual em direção à perfeição moral e espiritual. De acordo com o espiritismo kardecista, a origem dos seres humanos está no mundo espiritual. Os espíritos são criados por Deus e passam por uma série de experiências encarnacionistas para desenvolverem suas faculdades e aprimorarem suas virtudes, e a encarnação na Terra é apenas uma etapa desse processo evolutivo. O espiritismo kardecista também ensina a lei de causa e efeito, também conhecida como a lei de ação e reação. Isso significa que as ações de uma vida terão consequências na próxima, influenciando o progresso espiritual dos indivíduos. O budismo aborda a origem humana na Terra de uma maneira diferente de muitas outras religiões. Ao contrário de algumas religiões que postulam a existência de um Criador supremo, o budismo não tem o conceito de um Deus criador. Portanto, não há uma narrativa específica sobre a criação dos seres humanos por um ser divino. O budismo ensina a doutrina do samsara, que é o ciclo interminável de renascimentos. De acordo com essa crença, os seres são continuamente reencarnados em diferentes formas de vida, incluindo seres humanos, animais e outros seres, com base em suas ações, o karma, nas vidas passadas. No budismo não há uma origem única para os seres humanos.
que estão sujeitos ao ciclo de renascimento de acordo com suas ações passadas. Cada indivíduo é o resultado de uma cadeia de causas e condições interdependentes. Os seres humanos, assim como todas as outras formas de vida, surgem e desaparecem de acordo com as condições que os cercam. No budismo, a ênfase está menos na origem dos seres humanos e mais na compreensão da natureza do sofrimento humano e no caminho para alcançar a libertação do ciclo de renascimento. O hinduísmo tem uma compreensão única da origem humana na Terra, que é abordada através de várias narrativas e mitos encontrados em seus textos sagrados, principalmente nos Vedas, nos Puranas e no épico Mahabharata. Existem várias histórias sobre a criação do universo e a origem da humanidade. De acordo com uma das crenças hindus, a criação do universo é resultado do ciclo eterno de criação, destruição e renovação, conhecido como o ciclo de Yugas ou Mahayuga. Nesse ciclo, o deus Brahma é responsável pela criação do universo, enquanto Vishnu é responsável por sua preservação e Shiva pela destruição, para que então o ciclo possa começar novamente. Sobre a origem da humanidade, uma das histórias mais populares é encontrada nos Puranas e é conhecida como a história de Manu. Manu é considerado o progenitor da humanidade neste ciclo de criação, e de acordo com essa história, Manu é um homem sábio e virtuoso que é avisado por Vishnu sobre uma inundação que destruirá a humanidade. Vishnu instrui Manu a construir uma embarcação para salvar a si mesmo, a sua família e um par de cada espécie de ser vivo. Quando a inundação chega, Manu flutua na embarcação enquanto o dilúvio destrói o mundo. Depois que a inundação diminui, Manu pousa em um lugar seguro e, seguindo as instruções de Vishnu, ele recria a humanidade, dando origem às diversas castas e populações. Essa narrativa exemplifica a crença hindu na ciclicidade do tempo e na renovação constante do universo, além de enfatizar valores como virtude, sabedoria e devoção aos deuses. Uma das religiões com o maior número de adeptos no mundo, o islamismo tem no Alcorão sua principal regra de conduta. O Alcorão, o livro sagrado do Islã, aborda a origem humana na Terra de várias maneiras. O Alcorão relata que Allah, Deus, moldou Adão do barro e então o fez viver ao soprar nele seu espírito divino. Essa história é frequentemente mencionada como um exemplo da capacidade de Deus de criar vida do nada. Para o Islã, todos os seres humanos são descendentes de Adão e Eva. A esposa de Adão é considerada a primeira mulher, criada a partir de uma costela do marido. A descendência deles se espalhou pela terra, criando a humanidade como a conhecemos. O Alcorão enfatiza também a responsabilidade dos seres humanos na terra e seu propósito de adorar a Deus e viver de acordo com seus mandamentos. Os seres humanos são vistos como vice-regentes de Deus na terra, encarregados de cuidar do mundo e viver em harmonia com ele e com os outros seres criados. Eles foram colocados no jardim do Éden e instruídos a não comer do fruto de uma árvore específica, mas desobedeceram, o que resultou em sua expulsão do paraíso. Isso destaca a importância do livre-arbítrio e das escolhas morais na vida humana. É bem intuitivo compreender o porquê os ateístas dispensam a existência de alguma divindade em sua maneira de entender a origem humana. A ciência, em geral, através de disciplinas como a biologia, a antropologia, a paleontologia e a genética, oferece uma compreensão detalhada sobre a origem humana na Terra, o que também é aceito pelos pensadores que se autodenominam ateus. A teoria da evolução é o principal quadro científico utilizado para explicar a origem e a evolução dos seres humanos na Terra. De acordo com essa teoria, os seres humanos compartilham um ancestral comum com outros primatas,
como os chimpanzés e os gorilas, e evoluíram ao longo de milhões de anos através de processos como a seleção natural, a mutação genética e a deriva genética. A paleontologia fornece uma vasta quantidade de evidências fósseis que documentam a evolução humana ao longo do tempo. Fósseis de hominídeos, como Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus e Homo sapiens, oferecem insights sobre as mudanças anatômicas, comportamentais e culturais que ocorreram ao longo da história humana. A análise do DNA mitocondrial e do DNA nuclear tem sido usada para traçar a ascendência humana, identificar padrões de migração e entender as relações genéticas entre as populações humanas em diferentes regiões do mundo. A evidência genética e fóssil sugere que os seres humanos modernos, Homo sapiens, têm uma origem comum na África, cerca de 200 mil anos atrás. A partir da África, os Homo sapiens migraram para outras partes do mundo, eventualmente substituindo ou se misturando com populações de hominídeos arcaicos, como os neandertais e os denisovanos. Em resumo, a ciência fornece uma compreensão abrangente e baseada em evidências, demonstrando que os seres humanos compartilham uma história evolutiva comum com outras formas de vida, e que nossa espécie surgiu e se desenvolveu ao longo de milhões de anos através de processos naturais e seletivos. E você? Com qual ou com quais destas correntes de pensamento, religioso, filosófico ou científico, você se identifica mais? Te convidamos a inscrever-se em nosso canal, ativando o sininho para ser informado quando um novo vídeo for publicado. Se gostou, compartilhe nosso link com seus contatos. E até a próxima publicação.